Atos, capítulo de número 26. A leitura ela vai ficar um pouquinho extensa, essa primeira leitura, mas é de propósito. Eu quero ler com você do verso 1 até o verso 19. Então eu vou pedir assim um pouquinho de ajuda, força da sua parte, para você não dispersar. Desliga aí o telefone, não deixa ninguém agora conversar com você. Quando a gente faz uma leitura de um texto um pouquinho mais extenso, a gente pode se perder e às vezes bem naquela frase, aquela palavra que é para você. Então primeiro eu gostaria que a gente tivesse uma ideia do contexto. A gente vai dar um passo para trás para entender o momento, o que é que está acontecendo dentro desse texto. E aí, de posse dessa ideia completa do que é que está acontecendo, eu penso que o Espírito Santo pode trazer para nós aqui, e vai trazer nessa manhã, alguns preciosos ensinamentos. Amém ou não amém? Eu creio nisso. Então vamos comigo? Você pode acompanhar, tá? Aí onde você está, acompanha a leitura, fica mais fácil. Acompanhe que eu digo, vá só me ouvindo aí com a sua Bíblia na mão. Atos 26, 1 diz assim: Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se-te que você se defenda. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo, eu, que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui sendo julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também eu fiz em Jerusalém. E havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, eu encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, eu os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder, autoridade, a comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, eu vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre os teus pés, porque para isso eu te apareci, para te pôr por ministro e testemunha
tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Aí vamos ler juntos, 19 para terminar. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui desobediente à visão celestial. Queridos, eu quero falar hoje com vocês sobre o tema Viva por uma visão celestial. Vamos guardar essa frase? Viva por uma visão celestial. Eu não estou falando de uma visão terrena. Eu não estou falando de uma visão de um sonho que você tem de se formar, de uma empresa que você quer abrir, de uma conta que você quer pagar, de um império que você quer construir. Eu estou falando de uma vida por uma visão que veio do céu para você. De algo que Deus lhe mostrou. Fruto, resultado de um encontro e de uma experiência com Jesus Cristo. Viva por isso. Por aquilo que Cristo tem tratado com você. Tem revelado a você por intermédio de sua palavra. Vale a pena viver por uma visão celestial. Queridos, olhando para mim, por favor, sua atenção. O que está acontecendo nesse texto? O que acontece aqui no capítulo de número 26? Paulo está sendo julgado. Ele está numa espécie de tribunal, diante de um rei chamado Agripa. Eu sei, o nome é Agripa. E diante do rei Agripa, ele é julgado e chega a hora dele se defender. E o rei Agripa abre a oportunidade e diz: Paulo, é assim que nós começamos lendo o texto, na altura do verso 1, e depois 2 e 3, ele diz: Paulo, agora você pode falar em sua defesa. Porque Paulo está sendo acusado pelos judeus, pelos religiosos, de estar pregando uma seita, estar anunciando Cristo, e é claro que entre mentiras e falsas acusações, eles querem matar Paulo. Paulo está incomodando muita gente religiosa, fariseus, escribas da lei, os mestres da lei, a religião da época. Paulo está convertendo e levando muitos a Cristo. Paulo é uma ameaça à religião do momento. E com isso na mente, eles se reúnem, prendem Paulo. E agora Paulo vai discursar. Eu acho lindo isso. E ele vai contar o testemunho dele. Testemunho esse que você deve lembrar, está lá em Atos 9, porque é em Atos 9 que Saulo cai viajando para Damasco, e aquela luz cerca Saulo, e ele escuta a voz de Cristo, e o Senhor então abre os olhos dele espirituais, e Saulo se levanta para se tornar um dos maiores apóstolos, pregadores e missionários do planeta, o grande apóstolo Paulo. Mais de 80% do Novo Testamento, Paulo. Uma referência para nós hoje, no que diz respeito à igreja, são os escritos, os ensinamentos e as doutrinas que podemos aprender através da vida de Paulo. Mas ele nem sempre foi o grande Paulo. Ele deu trabalho para a igreja. E quando eu olho para Saulo, eu percebo, igreja de Jesus, a esperança para aquele filho de coração duro, a esperança para aquele marido que lhe persegue. Onde é que você está indo, mulher mora dentro? Estou indo na igreja. Eu sei onde é que você está indo mesmo. A esperança, o nosso Jesus ainda abre os olhos, ainda abre corações, ele ainda opera maravilhas. Não existe dureza
que o Senhor Deus não quebre, não despedace, não amoleça. Na mão dele há todo o poder, nos céus e na terra. Ele pode, ele pode. Ele pode. Você pode olhar para um parente, para um colega, para um familiar. Você pode olhar para alguém de dura serviço, de coração endurecido, engessado. Alguém com a mente cauterizada e dizer assim, esse aí, pastor, esse não muda não. Esse era Saulo. Esse era Saulo. Qualquer um, inclusive quando Deus trata com Ananias, em Atos 9, diz, vai lá orar pelo Saulo. O próprio Ananias diz, eu tenho certeza, esse cara... Só para checar, é esse cara mesmo? Porque eu tenho ouvido falar tão ruim, tão mal desse camarada. É ele mesmo que o senhor está dizendo que tem que orar por ele? É esse cidadão que diz assim, é. Ele está orando. Eu peguei ele no caminho para Damasco. Eu peguei ele. Aí eu oro para que o Senhor pegue os nossos irmãos. Eu oro para que ele encontre os nossos filhos, irmãos, primos, tios, os nossos parentes, familiares, conhecidos, de coração duro, de mente cauterizada. A minha oração é que o Senhor os encontre no caminho para Damasco, porque quando alguém encontra Jesus, meu irmão, não tem conversa, não tem dureza, não tem mente fechada, que Cristo não abra. Glória a Deus por isso. E é assim Saulo se converte. Depois que ele se converte, o tempo fecha para ele. Ele passa de perseguidor a perseguido. A chave vira. E agora aquilo que ele maltratava, perseguia, acusava, apontava, agora ele vira de lado. Agora ele é perseguido, agora ele é maltratado, agora ele é castigado, agora ele é chicoteado, agora ele é preso. Agora ele está em um tribunal. E no texto que nós lemos, uma oportunidade lhe é dada. Paulo, agora chegou a vez de você falar, de você se defender. Então Paulo começa o discurso com uma introdução. Pensa num camarada inteligente, poliglota, um camarada estudado, que agora está afiado e usando isso para a glória de Deus. Ele faz uma introdução dizendo, gente, vocês aqui no tribunal são inteligentes. Eu quero que vocês entendam que eu estou sendo julgado por alguns costumes. Os judeus estão me perseguindo. Agora, estão me perseguindo porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Agora, é problema e difícil, é impossível que Deus ressuscite os mortos. Está todo mundo ouvindo Paulo. Então eu quero dizer a vocês também, Paulo continua, que eu fui criado, ensinado na mais rigorosa seita farisaica. E eu fui fariseu, sou fariseu. Eu era rigoroso, eu prendi os crentes, maltratei os crentes. Inclusive, era em uma viagem para prender crente que eu fui preso. Que o Senhor prendeu meu coração, cativou minha vida. Eu estava indo com raiva e ódio dos crentes para Damasco. De repente, diga para mim assim comigo, de repente. Você não gosta dessa frase? Dessa expressão de tempo na Bíblia, que a gente está aqui, Deus, eu estou orando tem tanto tempo, e aí você percebe que serve um Deus que age de repente. De repente. Eles estão viajando e de repente, ó rei Agripa, uma luz me cercou. Eu não entendi mais nada. Eu caí no chão, a turma que viajava comigo caiu também, mas eu ouvi uma voz. Eu fiquei assustado, apavorado. E a voz dizia para mim assim, rei Agripa, ele contando no tribunal, a voz dizia, Saulo, Saulo, o homem sabe meu nome? Ele me chamou pelo nome, rei. E ele me disse, por que me persegue? Eu disse, meu Deus, eu estou perseguindo, são os crentes, essa turma que está atrapalhando a nossa religião, que está queimando o filme da lei, é esse turma que eu estou perseguindo com zelo. Eu quero é que as coisas fiquem como eram, dentro da nossa doutrina. Eu não sabia que eu estava perseguindo Jesus. Para mim, eu estava agindo com um cuidado, um zelo, pela lei, pela Torá, pelos princípios que nós demoramos
tanto para levantar, e essa turminha, essa seita de cristãos querem destruir, dizendo que um tal de Jesus morreu e ressuscitou, e nós não aceitamos um negócio desse. Mas rei, essa luz me cercou, me jogou no chão, e eu ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que isso quer dizer? Quer dizer, Saulo, é duro você resistir com obstinação. O meu pai já foi fazendeiro. Estão na glória com o Senhor. Já venderam tudo antes, né? Mas ele criava gado à meia. Não sei se você conhece a expressão. Cria gado à meia, ele pegava, sabe, de cada 2 bezerros que nascia, um era dele. E para isso ele arrendava o pasto. Então eu lembro que quando ia vacinar o gado, tinha que colocar no tronco, e alguns acabavam não querendo entrar, então a gente tinha, meu pai, né? Um aguilhão. Era uma vara grande com um prego na ponta. E aí na hora que não quer entrar no tronco, ele pegava o aguilhão e era uma. Deus está dizendo: Saulo, entra, meu filho. Quero ver se você não entra. Duro é para você resistir e lutar, recalcitrar contra os aguilhões. E eu não entendi, rei Agripa. Eu disse: quem é? Quem é? Quem é o Senhor? E a voz: ah, meu Deus, que coisa linda. Eu sou Jesus. A quem você está perseguindo? Eu sou Jesus. A quem você está perseguindo? Depois daquilo tudo mudou, rei Agripa. Depois daquilo os meus olhos foram abertos, e o pastor Marcelo, agora sábado pela manhã, no nosso café de homens, foi muito usado em uma mensagem aqui sobre a importância de ter os olhos abertos. Inclusive vou pegar alguma coisa emprestada dele aqui sem pedir. Mas os olhos foram abertos. E então ele disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aí em Atos 9 vai dizer: entra na rua chamada direita, e Deus começa a tratar com ele. Mas aqui no testemunho que Saulo está contando, assim: rei Agripa, ele falou comigo. Ele disse que era Jesus. E na hora então que eu entendi que eu estava perseguindo o próprio Cristo, então os meus olhos se abriram. E ele me disse, sabe, rei Agripa, no verso 12... ele me disse que, no verso de número 13, pode continuar ali, ó. Ao meio-dia eu vi essa luz do céu, ela excedia, o esplendor, a claridade me envolvia, caindo, ele está contando testemunho, ouvi a voz que dizia em hebraico: Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quem é? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aí vem o 16, levanta-te, ponte sobre os teus pés, porque eu te apareci para isto. 2 pontos. E aqui eu paro. Aqui eu paro, porque a mensagem de hoje gira em torno disso. Porque se o Senhor te apareceu, e eu não estou falando de uma aparição visível, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que necessariamente você tem que ter ouvido uma voz audível, você tem que ter visto um vulto, um ser celestial. Isso particularmente não aconteceu comigo. É uma força que eu estou usando hoje, uma força de linguagem, uma maneira de usar aqui a expressão de que ele apareceu para mim. E apareceu para você também? Você se converteu? Ele se revelou para você? Hoje você é de Jesus? Então saiba de uma coisa: ele te apareceu para isto. Isto o quê? Isso que nós vamos ver agora. Número 1. Primeira grande lição que eu olho para esse texto, o testemunho de Paulo, eu percebo que Deus deseja abrir os nossos olhos, como aprendemos sábado aqui nos homens.
É interesse de Deus, e a Bíblia diz que ninguém se perca. É interesse de Deus que ninguém seja enviado ao inferno. Por isso ele enviou Jesus Cristo para morrer por cada um de nós. Diga amém? Interesse dele. A vontade do Senhor é abrir os nossos olhos. Em Marcos, no capítulo 10, deixa sempre marcado Atos 26, é o texto principal. A gente vai voltar para lá. Mas em Atos 10, a partir do verso 46, Marcos capítulo 10, perdão, a partir do verso 46, a Bíblia conta a história de Bartimeu. Eu entendo que Bartimeu, o cego mais famoso da Bíblia, principalmente no Novo Testamento. É muito falado. A história de Bartimeu é de um cego que estava mendigando à beira do caminho. Provavelmente você já ouviu essa história. E quando ele escuta que Jesus está passando por ali, a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ele escuta, ei, quem é? Jesus! E uma multidão passando com Jesus, ele não pensa duas vezes. O texto diz em Marcos 10, a partir do 46, que ele começa a clamar. Jesus! 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 Filho de Davi! E aí vem uma turma e repreende Bartimeu para que ele se cale. Mas o texto continua dizendo que ele, quanto mais repreendido era, mais alto ele clamava, Jesus, 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 Jesus. E Jesus, que já havia passado com a multidão, para e diz, quem está me chamando? Ah, aquele cego doido ali, manda vir aqui. Aí alguém vai lá chamar e dizer assim para o cego, tem bom ânimo, rapaz, se coloque de pé, se levante, por quê? Ele te chama. Ele te chama. Ele está cego. Mas ele te chama. Pastor, eu não sei, eu não consigo ver onde eu errei. Ele te chama. Ah, pastor, eu não sei o que eu faço da minha vida, eu não consigo ver uma saída para mim. Ele te chama. Pode se levantar, tenha bom ânimo. Ele te chama. Ele te chama. Aquele que é especialista em abertura de olhos, te chama. E lá vem Bartimeu, não pensa duas vezes, ele pega a capa, joga fora. Irmão, é fantástico isso, porque ele não dobra a capa. Ele não diz para o cego vizinho, guarda o meu lugar, vai que. Ele joga a capa, o quê? Daqui? Eu não volto mais. Ele me chama. Eu vou, e ele está diante de Jesus, e Jesus faz, e aí eu preciso ler o verso 51. Uma pergunta que é, às vezes, até criticada, motivo de piada, às vezes até, em algumas ministrações. O 51 diz assim, Jesus falando disse, o que você quer que eu te faça? Aí tem gente que diz, pastor, pô, que pergunta, né? É lógico, né, pastor, que ele quer ver. Ele é cego. Não me parece tão lógico assim. Pode ser que você ache lógico que o que ele quer é enxergar. Mas você já ouviu uma expressão assim, que o pior cego é aquele que não quer ver. Por quê, igreja? Porque ver tem custo. Ver tem custo. Como diz um professor meu, ele diz assim, depois que você vê, é impossível desver. Não sei nem se existe essa palavra. Mas depois que Deus abre os teus olhos para alguma coisa, não dá mais para você fingir e viver fingindo que não viu, que não sabe, que não entendeu, que não enxergou. E nós estamos falando da história de alguém que dependia de esmola e era ajudado, sustentado à beira do caminho pelas esmolas de um grupo de pessoas que só ajudava ele porque ele é cego. Então você quer ver mesmo? Você vai perder sua boquinha. Você quer ver mesmo? Você vai perder dó, pena. Você quer enxergar mesmo? Isso vai custar o seu lugarzinho à beira do caminho. Você vai ter que se mover. Depois que você enxerga, tem lugar que você não consegue ficar mais. Tem amizade que você não consegue ter mais. Tem pessoas com as quais você não consegue andar mais. Você não via, mas depois que você vê,
Não dá mais, você não consegue. Há um custo. E a história de Bartimeu me mostra alguém que começa à beira do caminho, cego, e Jesus diz: seja feito conforme a sua fé. Os olhos são abertos, e o texto, a história termina com Bartimeu agora enxergando e seguindo a Jesus pelo caminho. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Pergunto, você quer ver? Não precisa responder, precisa pensar mesmo. Então, pastor, eu preciso muito de enxergar o que está acontecendo. Você sabe o que você está pedindo? Você tem ideia do que a sua oração representa? Das mudanças que vão acontecer depois que o Senhor abrir os teus olhos? Você tem ideia de como a vida muda depois que enxergamos? A vontade do Senhor é que você enxergue, mas você está pronto para ver? Você está preparado para isso? Saulo mudou completamente a vida dele, de perseguidor a perseguido, porque o Senhor apareceu para ele. Apareceu para ele. Eu também percebo em Jeremias 1:11, vamos lá, abra sua Bíblia aí. Jeremias 1:11, que não adianta ver de qualquer jeito ou ver qualquer coisa. A gente precisa enxergar, mas enxergar direito, né? Enxergar bem. Jeremias 1:11 vai dizer assim, 11 e 12, se você puder ler comigo, eu agradeço. Em voz alta, vamos tentar isso em voz alta? Você me ajuda a pregar. Jeremias 1:11. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que é que vês? Jeremias, é uma pergunta de Deus para o profeta Jeremias. O que você está vendo? Você está vendo? Ah, estou vendo. Tá bom, e aí é legal, você está vendo. Muito bacana, Deus quer que você veja. Mas tá bom, como você vê? Teve um que Jesus tocou e ele via os homens como árvores que andam. Até tá vendo, mas não é bem isso. As coisas estão distorcidas. E como você vê, também importa. Ah, pastor, eu vejo, mas como você vê? Como você vê a igreja? Como você vê a fé? Como você vê Jesus? Como você vê a Bíblia? Como você vê o Evangelho? Como? Como você vê Cristo? Os discípulos no barco viram Jesus e acharam que era um fantasma. No meio da tormenta, gritaram com medo. Como você vê? Jeremias, o que você está enxergando? E eu disse, responde Jeremias. Eu estou vendo uma vara de amendoeira. É uma vara de amendoeira que eu estou vendo, Senhor. Então vem o 12, ele é mais conhecido. O 12 diz assim: disse-me o Senhor, vem comigo, igreja, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glória a Deus. Só que as pessoas guardam só o final do texto. As pessoas decoram esse pedacinho assim, ó. Como eu já ouvi isso no ambiente igreja, vocês acham assim: pastor, Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Ele tem compromisso com a palavra dele. Isso é verdade. Mas você entendeu em que contexto ele diz isso? Vou te explicar. Em que contexto ele diz isso? Isso sai da boca de Deus. Deus diz assim: Jeremias, William, José, Maria, Joaquim, eu sei lá o seu nome. William, o que você está enxergando? É como se o Senhor estivesse perguntando: vamos checar para ver se você está enxergando o que eu estou te mostrando. Por que é importante que você veja o que eu estou te mostrando? Porque eu velo sobre o que eu estou te mostrando. Meu compromisso não é com as viagens que você tem. Meu compromisso não é com a lambança que você faz na mente. Eu vi, deixei de ver. E Deus diz: eu não te mostrei nada disso, isso é seu. Meu compromisso, eu velo sobre o que eu te disse, te mostrei, te revelei. Agora, se você viu, é uma vara e você está vendo floresta, a floresta é por sua conta, filho.
Agora, se eu estou te mostrando uma vara e você está vendo um palito de dente, é por sua conta. Nem além e nem a quem. Então não basta ver. Eu preciso ver direito. Eu preciso enxergar o que Deus está me mostrando. Amém? Número 2. Eu olho para esse testemunho de Paulo diante do rei Agripa. E eu também percebo que quem abre os nossos olhos é Deus. Diga glória a Deus. Por que isso é importante? É lógico que daqui a pouco eu vou te mostrar que nós podemos ser e devemos um instrumento na mão de Deus para a abertura de outros olhos. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas você sozinho, sem Deus, sem a unção de Deus, sem a graça divina, você não abre os olhos de ninguém. E eu vou dizer para você, provavelmente você já deve ter tentado. Você já sentou com alguém e tentou mostrar para alguém uma coisa que você está vendo e ela não? Aí é frustrante. Aí é frustrante. Você senta e você diz, criatura do céu, aqui, e a pessoa, ele diz, Deus me dá graça, não é possível? Você é cego? E a resposta é. E quem é que abre os olhos? O pastor. Não. A esposa, ela tem poder para abrir os olhos do marido. Não. E o duro é que a gente continua tentando. E é frustrante quando você tenta fazer algo que você não tem poder para fazer. Não vai dar certo. A minha Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e da necessidade de mudança é o Espírito Santo. Eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que fazer nada. Eu estou dizendo com isso que é Ele que nos usa. Ele pode usar a sua boca, Ele pode usar o seu comportamento. Mas se o Senhor não edificar a casa, você pode ser bom, eloquente, um discurso bacana, as pessoas, olha que legal e tal. Mas se isso não estiver ungido, se isso não estiver com o óleo de Deus, se o Espírito Santo não estiver ali, se o Senhor não estiver agindo, os olhos não serão abertos. Nós podemos ter até uma outra pessoa convencida, mas não convertida. A convencida pastor, eu sei, bonito, eu preciso mesmo. A convertida, meu Deus do céu, é para onde? Onde é que eu aperto? Onde eu assino? Minha vida é dele. Não dá mais para eu viver do jeito que eu estou vivendo. Mas isso só Deus pode fazer. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, o verso de número 15, 2 Reis 6,15. O homem de Deus, o profeta Eliseu, com o seu moço, o seu obreiro, o seu diácono, ele está cercado por um exército inimigo. Interessante, como é que Satanás pega pesado, né? Um exército. Para prender um homem, Eliseu. Um exército. Ele não mandou 2 capangas, não, irmão. Mandou um exército. Satanás manda, um exército. É um exército. Cercaram a cidade de noite, verso de número 15. O moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu. O exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe diz, ai! A minha Bíblia traz um ponto de exclamação. Ai, 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 ai. Eita! Consegue ver ele com a mão na cabeça assim? Meu Pai do céu! Meu Senhor! E a pergunta, que faremos? Essa é a pergunta que normalmente a gente faz quando a gente não vê solução. Exatamente esse comportamento. Ai, meu Deus do céu! É quando você recebe a notícia má. Ai, meu Deus do céu! É quando você recebe e abre aquela conta, misericórdia. Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Que faremos? Ele desesperado vai até o profeta, profeta do céu. O que é que nós vamos fazer? E o profeta responde,
Não temas. Tem medo não. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. É lindo, é bonito demais. Mas o garoto não está vendo isso. Vocês estão acompanhando? É bonito isso. Quantas mensagens você já não ouviu na igreja? Lindas, mas você não está vendo isso. Aí o pastor diz, não, porque Deus é contigo, varão. Aí você olha assim. Amém, né? Não está aparecendo não, pastor. Eu não estou conseguindo enxergar esse negócio que você está falando aí. E o profeta deve ter percebido a crise do moço. Porque tem hora que você fala e diz, Deus é com você. Mas se a pessoa não enxergar isso, fica difícil crer. Então, o profeta ora no verso 17 e diz, Senhor, Senhor, eu te peço que lhe abras os olhos para que ele veja. Ele precisa ver o que eu estou vendo. A sua esposa, marido, tem que ver o que você está vendo. E vice-versa. O marido precisa ver, mulher. Pastor, eu estou vendo, eu vejo, dá certo sim, vai funcionar, nós estamos com a oportunidade. Ele disse, não, sei não, acho que não vai dar certo não, não e não. O problema é que um está enxergando uma coisa que o outro não está conseguindo ver. Só que olha que graça. Eliseu percebendo, peraí, eu vejo, olha o Eliseu falando para o rapaz, eu vejo que tem mais com a gente. Olha o rapaz, ele abre a janela, ele olha para dentro da casa. Não é o que eu estou vendo não. É o profeta, então eu vou orar por você. Deus, abra os olhos dele. Eu quero que ele veja o que eu estou vendo. E olha que lindo. E o Senhor abriu. Quem abriu? É Deus quem abre os olhos. Você pode orar sim para o seu filho. Você pode orar sim no seu casamento. Você pode orar pelos seus empregados. Você precisa de trabalhar com gente na sua empresa que está vendo o que você está vendo. Porque senão você vai dizer, gente, é lá, vai dar certo. E a turma, esse patrão é doido. E eu estou vendo que não vai dar certo, porque eles não conseguem enxergar o que você já viu pronto. Deus te deu a visão. Mas se os que estão com você não conseguirem ver o que você está vendo, vai ser frustrante, difícil você trabalhar e ter do seu lado alguém que vai ficar lá. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E você, meu Deus, abre os olhos desse cidadão aqui, porque não dá para você ter do seu lado alguém com freio de mão puxado, querido. Nós precisamos avançar. Então, Deus abriu os olhos do moço. Que lindo, irmãos. E ele viu. Diga glória a Deus. Ele viu. O que ele viu? O monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Imagina a cara dele de preocupado, de ai meu Deus, na hora que ele vê. Aí abre a janela. Pode vir. Antes, vem não. Agora, vai encarar? Vai vir. Tudo muda depois que você vê. Pode aplaudir o Senhor, querido. Tudo muda depois que você enxerga. Aleluia. Número 3, a gente já vai orar. Número 3. Eu olho para essa história e para a minha parte mais linda, irmãos. Vem agora. A pergunta que eu quero deixar no ar aqui para vocês, para a gente encerrar o nosso culto, o nosso ajuntamento de hoje é: para que Deus abriu os nossos olhos? Eu não me recuso a acreditar que você pense que Deus abriu os seus olhos para você ver e ponto final. 1000 vezes não.
Vamos para o texto? Vamos ver o que Paulo diz no testemunho dele, no verso de número 16, Atos 26, 16. Vamos ler a partir do 16. Paulo está contando o testemunho, se defendendo, e ele diz assim: Jesus me disse, levante-te, põe-te sobre os teus pés, porque te apareci para isto. Atenção, é esse o momento. Te apareci para isto. Para quê? Para quê, Jesus? Por que o Senhor abriu os meus olhos? Por que o Senhor apareceu para mim? Para te pôr por ministro. Testemunha. Essa palavra aparece em Atos 1:8. Recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, aqui, acolá e em todo lugar que Deus te levar. É para isso. Não é para você bater no peito, rodopiar só dentro da igreja e dizer, glória a Deus, olha como eu sou ungido. Não, isso não muda ninguém. Sal no saleiro não resolve o problema do mundo. E nós somos a luz do mundo, o sal da terra. É lá que o Senhor precisa te usar. Para isso eu te apareci. Para isso eu te apareci. Para isso eu abri os seus olhos. Por isso eu permiti que você me conhecesse. Para isso eu me revelei a você, o Senhor está dizendo. Eu deixei você me enxergar. Tirei a venda dos teus olhos. E não foi só para que você tivesse uma vida boa na terra. Eu te apareci, porque eu quero que você seja uma testemunha. Tanto das coisas que você já tem visto, eu tenho feito você enxergar. Como daquelas que eu ainda vou te mostrar. Porque a nossa caminhada com Deus é assim, é de experiência em experiência, de glória em glória, e a gente vai tendo experiências fantásticas com Deus, amém ou não amém? Glória a Deus. Livrando-te desse povo dos gentios, a quem agora eu te envio. Quer dizer, Deus nos livra daqueles de onde estávamos, daquelas práticas, daquele comportamento, e agora, com os olhos abertos, nos devolve. E aí você é outro filho. A sua família recebe outro, a sua esposa, outro marido. Pelo amor de Deus, você está entendendo o que eu estou falando, né? Não é outro ser humano, é um marido mudado. E tira você, abre os teus olhos, devolve você com upgrade. E diz, toma, agora você é um filho. E a mãe olha e diz assim, filho, você está diferente? Claro. O Senhor abriu os meus olhos. O Senhor abriu os meus olhos. E eu tiro você daqueles pelos quais, o texto de livrante dos povos gentios, a quem te envio, te devolvo agora. Aí a pergunta é, para quê? Continua. Para lhes abrir os olhos. Só quem enxerga pode guiar um cego. Jesus não disse isso? Jesus disse que um cego, imagina, cego, você pega na mão do outro cego, vem que eu te levo. Não vai prestar. Agora eu vejo. Vem que eu te levo. Porque eu sei para onde eu estou indo. Eu enxergo o caminho. E a proposta, o caminho é Cristo. Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz. E do poder de Satanás, você será um instrumento na mão de Deus, com os olhos abertos, para tirar as pessoas do poder de Satanás e levá-las a Deus. A fim de que estas pessoas recebam a remissão dos seus pecados. A fim de que elas sejam perdoadas como nós fomos. A fim de que elas sejam transformadas, santificadas pela fé em Cristo Jesus, como você foi. Então o resumo é, Deus abriu os seus olhos para que você seja um instrumento, um abridor de outros olhos em Cristo. E a sua vida seja uma vida útil para a glória de Deus.
Eu digo útil para a glória de Deus porque muita gente se converte e encontra Jesus e faz do seu Deus um gêniozinho da lâmpada mágica. Os pedidos giram em torno do nosso umbigo. As nossas orações são para nós mesmos. Eu oro, eu peço e clamo para mim, para eu, e mais um pouquinho para mim e para eu, e oh glória, que eu tô bem. E o meu irmão? Evangelho não é isso. Evangelho é abertura de olhos. E nós vamos passando isso para frente. E se abre outros olhos, outros olhos, outros olhos, outros olhos. E Paulo já estava abrindo tantos olhos, que o rei Agripa disse, vai dar não, cara, você vai ficar preso, vamos matar você, cara. Então não estranhe se você for perseguido, porque estranheza é você ser aplaudido e amado no mundo onde mataram o teu Senhor. Podemos orar? Aplauda o nosso Deus, Ele é digno de honra. Queridos, eu quero fazer uma oração por você que precisa ver e deseja ter os seus olhos abertos. Seja espiritualmente, você não consegue compreender a fé, consegue entender essa maneira de acreditar em um Deus. Seja diante das lutas, das batalhas que você tem, você não consegue ver uma saída, não tem conseguido enxergar uma solução. E você no coração diz, pastor, Deus tratou comigo, eu quero ver, eu preciso enxergar. Eu não vou chamar você aqui na frente, mas quero orar por você daqui. Se você puder colocar assim as mãos sobre os teus olhos, nós vamos fazer essa oração. Meu Deus, em nome de Jesus, assim como aquele profeta, meu pai Eliseu, ele orou, e em oração ele disse, Deus, abra os olhos dele, Senhor, para que ele veja. Meu Deus, nós fazemos dessas palavras a nossa oração nessa manhã. Meu Deus, abra os olhos desse marido, abra os olhos dessa esposa, abra os olhos desse filho, coração duro, meu Deus, rebelde, abra os olhos daquele patrão, daquele chefe, daquele empregado, daquele parente, abra os olhos, Deus, abra os olhos daquele, meu Deus, que ainda não te conhece, e assim como o Senhor apareceu e se revelou a Saulo, meu Deus, que esta manhã seja uma manhã de aparição, de revelação, onde o Senhor se mostre e se permita conhecer, Deus, aleluia, meu Deus, se permita conhecer por nós, se mostra, Senhor, a esse homem, aquele meu pai, aquela de coração até então endurecido, de dura serviço, aqueles que ainda não te receberam, meu Deus, mostra-te a estes, Pai. Meu Deus, se revele aqueles nossos parentes e familiares que não conseguem te ver, não enxergam como nós enxergamos, não conseguem ver o que nós já vimos. Abra os olhos deles, Deus. Meu Deus, nós oramos para que escamas, como que escamas, caiam por terra dos nossos olhos e dos olhos de tantas outras pessoas que ainda não enxergam, que ainda não veem. Abre os nossos olhos, Deus. Queremos vê-lo, Senhor. Queremos conhecê-lo, Senhor. Diga, Senhor Jesus, abra os meus olhos. Abra os olhos também, Senhor, daqueles que eu amo, Senhor. Abra os olhos daqueles que me cercam. Abra os olhos daqueles que não te conhecem. Aleluia.